Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui. Hoje a gente vai fazer a montagem de um robô seguidor de linha que desvia de objetos. Se você adquiriu, o nosso kit robô seguidor de linha, você pode utilizar essa aula aqui para fazer a montagem dele. E se você também quer aprender alguns conceitos de robótica focado nesse projeto, fique nessa aula que a gente vai abordar vários conceitos aí de eletrônica e programação. Bom, nosso objetivo aqui é montar um robô seguidor de linha que desvia de objetos e testar todos os seus componentes de forma individual. Então a gente vai testar o sensor de linha, a gente vai testar o sensor ultrassônico, a gente vai testar o servomotor, a gente vai testar a ponte H e por último fazer o upload do código final, que é para ele seguir a linha e fazer o desvio de objetos. Aqui a gente tem uma imagem do projeto, tá? Que a gente vai montar. Então aqui tem um sensor ultrassônico, dois sensores de linha, um servomotor, aqui o shield com o Arduino, os motores, e no próximo slide aqui tem um vídeo do robô funcionando. Então ele, quando detecta um objeto na frente, ele para, olha para um lado, olha para o outro e faz o desvio. E encontra a linha novamente e continua seguindo. Bom, então a primeira coisa que a gente vai verificar aqui é todos os componentes que vêm no kit, né? A gente vai abrir a caixa. Aqui a gente vai ter um papel com todos os componentes, né? Tem aqui no kit. Então, o primeiro componente aqui, motor N20 com roda. Aqui está os motores N20, tá? Esse primeiro pacote aqui. Esse aqui são os motores. Já vem com o conector, tá? Não vai precisar soldar nada. E as rodas também estão nesse pacote aqui. Duas rodas. Aqui o segundo Arduino Uno. Provavelmente está aqui dentro da caixa. Aqui a gente tem o nosso Arduino. Tá? É o que controla todo o robô. Aqui também a gente vai ter um sensor shield. Tá aqui dentro. Tá? Todos os sensores eles vão conectados nesse shield aqui, que vai conectado em cima do Arduino. A gente tem 20 jumpers. Aqui a gente tem um pacotinho só com os fios, né? Então são jumpers fêmea a fêmea, porque os sensores eles têm a entrada deles com pino, né? E vai ser conectado em cima desse shield que também é pino. Então todos os jumpers são do tipo fêmea a fêmea, tá? A gente vai ter 20 jumpers. Aqui a gente tem um chicote P4 para JST, que no caso é esse daqui. Bom, aqui tem um conector P4, onde vai ser conectado a bateria ou o suporte de pilhas. E aqui ele faz a alimentação para a ponte H e para o Arduino. Beleza? Então esse chicote aqui também já vai pronto, só fazer a conexão. Aqui a gente tem dois JST macho e dois JST fêmea, que são esses conectores aqui. Esse aqui vai 3 na ponte H e um lá no shield do Arduino, tá? Na hora de fazer a montagem eu vou mostrar para vocês. Mas aqui tem os dois fêmea e os dois machos. Beleza? A gente também tem aqui uma ponte H, L298. No caso, é essa daqui. Tá. Tirar do pacote aqui. Ó, essa ponte H aqui. Que vai ser responsável por controlar os motores. Dois sensor TC-RT5000. São esses sensores aqui. São esses dois sensores aqui, que é o sensor de linha, tá? Próximo item, servomotor. Aqui está o servomotor, esse azulzinho. Sensor ultrassônico
e suporte para sensor ultrassônico. Também está no mesmo pacote. Então tem o servo motor aqui, o sensor ultrassônico está dentro do suporte já, tá? E o suporte do sensor ultrassônico. Ele vai pronto, só parafusar aqui o sensor, beleza? O switch gangorra, que já está lá na estrutura, tá? Vou mostrar por último. Cabo USB para fazer a programação. E também vai um conjunto de pilhas novas. Lembrando, para esse projeto você precisa utilizar pilhas alcalina, tá? Para fornecer corrente suficiente para o nosso robô. Então ele vai 4 pilhas, vai um kit de pilhas novas aqui para você fazer o teste. Mas conforme você for utilizando aí, você vai precisar fazer a troca delas. Bom, seguindo aqui a lista de materiais, a gente tem mancal para o motor N20. Esse ele está junto com os motores aqui. No caso são essas pecinhas aqui, para fixar o motor ali na estrutura. A estrutura do robô é impressa em 3D. Né? Pode ver que ele vai bem embalado. Então aqui já tem o suporte de pilhas. Né? A estrutura do robô impressa em 3D, suporte de pilhas, que é esse daqui, e aqui ele está saindo um conector P4. E a suíte gangorra, que eu comentei ali na lista de cima. Então tá tudo aqui na estrutura, já vai pronto, beleza? Tem a lista de parafusos aqui, né? Parafuso M3x6. Esse aqui ele tá junto com os motores lá, são 2 pacotinhos de parafuso. Ó, esses parafusos mais curtinhos aqui são todos M3x6. E aqui a gente tem um pacote de parafuso um pouco mais longo, que é M3x16. E as porcas também estão junto aqui daí. Bom, antes de começar a montagem, eu queria trazer para vocês que a gente tem 3 esquemas elétricos, tá? Então a gente tem esse esquema elétrico aqui de potência, a gente vai começar por ele, tá? Fazendo as conexões aqui da ponte H e dos motores. E da alimentação aqui do Arduino, do Shield. A gente tem o esquema elétrico da ponte H, que é a parte de sinal da ponte H, onde ela vai conectar lá no Shield. E o esquema elétrico dos sensores, tá? Que está comentado, inclusive, onde que vai cada conexão. E a gente vai começar com esse esquema elétrico aqui, beleza? Bom, aqui eu tirei todos os componentes, tá, dos pacotes. E a gente vai começar com a ponte H. Tá? Bom, a primeira coisa que nós vamos montar vai ser essa ponte H. Então aqui eu tenho esses 2 parafusos aqui e mais 2 aqui que eu vou soltar eles para colocar o conector fêmea neles, tá? Então vou separar aqui, ó, dos 4 conectores, os 2 fêmea. Tá? São esses conectores aqui que vai conectar lá no motor. Beleza? E vou encaixar eles aqui no conector da ponte H. E apertar o parafuso. Aí depois de apertado, dá um puxãozinho assim para ver se está bem firme, né? E do outro lado a mesma coisa. Na frente aqui não importa se você colocou fio vermelho embaixo, em cima, né? Esse aqui ele vai definir o sentido que o motor vai girar. Né? Talvez depois, quando a gente fazer o teste, o motor vai estar girando no sentido ao contrário. Às vezes é mais fácil eu inverter, né, esse fio com esse aqui, né? Inverter esse conector aqui, do que invertendo a programação. Né? Mas também é possível inverter na programação. Essa parte aqui da frente agora que é uma parte importante. Se você acabar errando essa conexão aqui, você pode queimar a ponte H, pode queimar o Arduino, pode queimar aí vários componentes, tá? Então aqui, na ponte H inclusive, está indicado, ó, embaixo dela, 12 volts GND e 5 volts. Só que 5 volts aqui é a saída, tá? É a saída lá para o Arduino, mas a gente não vai utilizar. Então o primeiro aqui é o 12 volts, no caso, ele vai conectado o positivo, tá? Ó. E vocês também já puderam verificar, né, as conexões lá no esquema elétrico, né? Então eu vou colocar aí na tela o esquema elétrico, tá? Então, o primeiro conector aqui, tá? Vai ser o fio vermelho e o do meio aqui, o fio preto, que no caso é o negativo.
E aqui eu utilizei o conector macho, tá? O conector que tem os pinos aqui dentro. Bom, voltando agora para o esquema elétrico, a gente acabou de fazer essa conexão aqui, né? Dos motores. E fez a alimentação aqui da ponte H. Agora a gente vai fixar o outro conector lá no shield do Arduino, tá? No caso, para fazer essa conexão aqui. As pilhas elas vão alimentar diretamente a ponte H e diretamente o shield do Arduino. O Arduino ele pode ser alimentado aqui até com 12 volts tranquilamente, tá? Bom, voltando aqui para a câmera, né? A gente tem o conector macho. E aqui a gente tem indicado, inclusive, VCC GND, tá? Então, vou soltar os parafusos aqui. Só cuidado para não forçar esse shield aqui pro lado da mesa, senão você pode entortar esses ferrinhos aqui e daí depois ele não vai conectar ali no Arduino, tá? Então, cuidado com essa parte aqui. A gente, de preferência, segura ele com a mão. Coloca. Deu aperto. Puxa um pouquinho para ver se não está solto. E beleza. Bom, agora vamos fixar os componentes aqui na estrutura do Arduino. A primeira coisa que eu vou fixar o próprio Arduino. Bom, eu já vou separar, inclusive, os parafusos que veio aqui com o projeto, tá? Bom você ter uma caixinha, alguma coisa para colocar esses parafusos. Eu vou colocar os M3x6 aqui. Do lado eu vou colocar o M3x16. Inclusive eu vou separar as porcas aqui. E agora eu vou fixar o Arduino. Aqui vai 3 parafusos, ó. Todos M3x6. Fixou o Arduino, já pode fixar o shield também em cima do Arduino. Aqui só cuidado para não conectar na pinagem errada, tá? Então, o primeiro aqui, né, do pino 0 do Arduino, vai ser o primeiro pino aqui do shield. Ó, vai encaixado exatamente em cima. No outro lado ali, ver se também não tem nenhum pino desalinhado, tá? Daí você pode apertar para ele encaixar. E agora eu vou fixar a ponte H. A ponte H ela vai bem aqui. Inclusive aqui eu passei o fio por baixo do Arduino, tá? Já para ficar mais organizado. E também vou utilizar o parafuso M3x6. E pronto, já está fixado aqui. Então eu vou separar os mancais aqui, né? Ó, aqui em cima vai as porcas. O motor, ele vai bem aqui. Ó, para que ele encaixe e fica até firme, né? Eu posso segurar sem segurar o motor que ele já está firme ali. E aqui, né, tem 2 furos aqui na estrutura, onde vai esses parafusos aqui. Que é o M3x16, tá? Eu coloquei os parafusos, segurei eles e vou colocar o mancal aqui em cima. Vou apertar o parafuso. Pode ver que ele já entrou ali na porca, né? E aperto os 2 parafusos. Do outro lado a mesma coisa. Bom, agora a gente vai fixar o servomotor. Junto com o pacote de servomotor, ele tem um pacote com os parafusos do servomotor, tá? Os parafusos de fixação. E a gente vai utilizar esses parafusos aqui. No caso, esses 2 mais compridos aqui, ó. Para fazer a fixação. Esse outro mais curtinho a gente vai utilizar depois para fixar o suporte do sensor ultrassônico, tá? Esse servomotor aqui, ele vai na estrutura. Ó. Aqui ele tem um espacinho para passar o fio, tá? Do lado, ó, na estrutura aqui, ó. Então ele vai encaixado exatamente com os fios saindo para a direita. E aqui em cima vai os parafusos do servomotor.
Pronto, servomotor fixado também. E agora a gente vai fixar os dois sensor de linha aqui na frente. Vou colocar o sensor de linha, os parafusos M3x6. Bom, o próximo passo aqui seria fixar o sensor ultrassônico, tá? No caso aqui a gente tem um suporte do sensor ultrassônico. Essa aqui é a parte de trás do suporte. Aqui tem um furinho, né, que ele vai o parafuso, aquele parafuso bem pequenininho. E ele vai conectado aqui em cima do servomotor. E aqui eu vou apertar esse parafuso, né, para ele não soltar depois. Depois de apertar esse parafuso, eu vou fixar o sensor ultrassônico e apertar esses outros dois parafusos aqui, ele vai ficar fixo aqui no robô. Porém, antes de eu fazer essa fixação, eu preciso posicionar o servomotor na posição 90 graus, que é o meio, né? Vai girar de um lado para o outro, então ele vai de 0 a 180. Eu preciso que ele esteja na posição 90 graus para mim fixar ele reto para frente. Daí depois eu vou fixar o sensor ultrassônico aqui no robô. Por enquanto eu vou deixar ele assim mesmo, só com o servomotor, tá? Bom, seguindo aquele nosso esquema de ligação, eu vou fazer a conexão aqui primeiro dos motores. Conectei a saída da ponte H aqui nos motores. E aqui na entrada eu vou usar o nosso chicote. E no outro aqui também, no Arduino, também o chicote. E aqui o P4 que sai do suporte de pilhas. Bom, depois de conectar, eu posso colocar 4 pilhas aqui e fazer o teste se está tudo funcionando corretamente. Tá? Coloquei as pilhas, vou ligar aqui na chave, ligou a ponte H, né, tem uma luz vermelha, ligou o shield e provavelmente o Arduino também está ligado. Consigo ver ali pela... Então estão os três ligados, está tudo funcionando corretamente. Esse fio aqui, você pode, agora que já está tudo certo, né, você pode dar uma ajustada aqui e passar uma fita isolante, tá? Para ele não ficar aquele fio em cima do robô. Pronto, aqui já deu uma ajeitada nos fios. Bom, agora vamos partir para o próximo esquema elétrico, que é o da ponte H. Então aqui ele vai sair 4 fios. Eu separei aqui o jumper, tá? 4 jumpers, né? Então aqui no shield, né, a gente tem as portas, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu destaquei um jumper, fêmea, 4 jumpers junto, né? E vou conectar na ponte H. Pronto. Bom, agora vamos partir para o último esquema elétrico, tá? Eu vou começar fazendo a conexão do servomotor. Tá? Então, o servomotor está conectado lá na porta 3. Bom, aqui no servomotor a gente tem o cabinho já, né? Que já conecta ele direto no shield, tá? Então aqui tem o marrom, que é GND, o do meio 5 volts, e o laranja aqui é do sinal, que vai na porta 3. Lá na porta 3, né? Do shield, beleza? Bom, vamos para a próxima conexão aqui. A gente tem aqui o sensor de linha da direita, tá? Lembrando que esse sensor aqui ele tem 4 pinos, tá? Tem a leitura analógica e a leitura digital. Eu estou utilizando aqui a digital. E aqui a VCC vai ser ligada nos 5 volts e o GND no GND. Lá na Shield, né, todas essas portas aqui do meio são de 5 volts, tá? E todas as aqui de cima são GND.
Então você pode ver que, por exemplo, para o sensor ultrassônico, né? Conectei o trig e o eco. Os 5 volts eu estou conectando aqui no meio. Mas poderia ser nesse pino, poderia ser nesse outro aqui da frente. Todos esses pinos que tiverem aqui no meio da trilha, tá? São 5 volts. Eu posso conectar no VCC, tanto do sensor quanto do sensor ultrassônico, tá? E o último aqui, GND, também é a mesma coisa. Então eu vou conectar o sensor direito lá na porta 2 do Shield, VCC e GND, e o sensor esquerdo lá na porta 11, beleza? Lembrando que, se você não sabe qual é as portas GND e VCC do sensor, lá embaixo você consegue verificar, ó. VCC, GND, D0 a 0. Tá? Então a gente está com a mesma sequência ali do esquema elétrico, né? Às vezes, dependendo do projeto da placa, isso pode mudar, tá? Então eu vou fazer essas conexões. Pronto, aqui já estão conectados, né? O fio do sensor, dos dois sensores, tá? Conectei os dois sensores e o servomotor. Falta do sensor ultrassônico. O sensor ele nem está fixado no robô, né? Mas a gente já vai fazer a conexão dele para fazer os testes, né? Se o sensor ultrassônico está funcionando tudo certinho. Bom, separei aqui um jumper com 4, né? Aqui no sensor também está indicado, tá? VCC, GND, trig e eco. O trig está conectado na porta 12 e o eco na porta 13. E assim a montagem elétrica ela está feita. Tem as rodas, né, do motor N20, eu não vou colocar por enquanto. As rodas, na verdade, eu vou colocar por último, tá? Depois que eu fazer os testes dos códigos aí. Tá? Aqui eu já consigo, inclusive, colocar as pilhas, né? E ligar tudo. Pode ver que ligou a ponte H, o Shield, o Arduino e os sensores aqui também. Então está tudo funcionando. Se por acaso, quando você fizer isso, ele não ligar, é porque talvez você conectou alguma coisa errada. Ele desliga, tá? E daí ele entra no modo proteção, né? Aí você tem que verificar as conexões, beleza? Bom, agora eu vou conectar o Arduino no computador. Eu vou identificar, né, a porta que ele está conectado. No meu caso aqui, a porta 12. Selecionar a placa, Arduino Uno e OK. E esse primeiro código aqui, que está aqui na descrição do vídeo, tá? Tem um link aí da pasta, você vai encontrar esse primeiro código, que está denominado teste servomotor, tá? Eu vou enviar esse código para o robô. Isso aqui é um código para testar o servomotor, tá? Já está com o pino 3 aqui, né? Se você estiver utilizando outro pino, tem que trocar esse pino aqui. E aqui a angulação que você deseja, tá? Então aqui eu coloquei 90 para ele ficar posicionado bem no meio do robô. E agora que ele já posicionou 90 graus, eu já consigo fixar o suporte do sensor ultrassônico, né? Vamos lá. Agora, inclusive, eu posso testar outras angulações, né? Vou colocar aqui 160, por exemplo, e enviar o código. Então esse primeiro código aqui serve para testar o servomotor. Bom, esse próximo código aqui, que é o teste sensor ultrassônico, serve para a gente testar se está funcionando o sensor ultrassônico. Então eu vou conectar lá no Arduino e fazer o upload desse código aqui. Vou abrir o monitor serial. E ele vai estar indicando ali a distância, 16 centímetros. 13, 11, 9. Também está funcionando corretamente. Bom, o próximo código aqui é o código para testar o sensor de linha. Mas antes disso, a gente precisa fazer a calibração do sensor. Reparem que ele tem um LED aqui. Aqui em cima tem um potenciômetro, né? Em cima do sensor.
E eu vou girar esse potenciômetro no anti-horário até que ele detecte a linha em cima da mesa branca. Quando eu passar em cima da linha preta, ele tem que apagar. Na mesa branca ele acende, na linha preta ele apaga. Com o outro sensor, ó, ele está aceso direto. Eu vou girar aqui um pouco no anti-horário, em cima da linha preta até que ele apague. Apagou, voltou. Na mesa ele acendeu, na linha ele apagou. Na mesa ele acendeu. Agora os dois sensores estão funcionando. Ó. Em cima da linha preta ele apaga. E quando está em cima da mesa branca ele acende. Então eu tenho que calibrar esse sensor aqui, justamente para mim conseguir testar lá no monitor serial. Né? Agora com eles calibrados, vamos fazer o upload do código. Esquerdo, direito, ele está dizendo, detectou. Quando passa em cima, ó, o esquerdo, o sensor esquerdo detectou 1. E agora em cima do direito, o direito detectou também. O direito mudou para 1, tá vendo? Também está funcionando corretamente. Bom, a gente tem um último teste aqui que é para testar os motores, tá? O último código aqui antes de partir para a programação do robô mesmo. Vamos fazer o upload desse código. Esse código aqui vai fazer com que o robô ande 3 segundos para frente, espera 2 segundos, 3 segundos para trás. Então, quando eu apertar o botão Reset aqui do Arduino, ele tem que girar para frente. O primeiro giro dele tem que ser para frente. Esse aqui tá certo, inclusive. Ó, coloquei uma fita aqui para poder visualizar melhor. E aqui a gente tem que sempre ligar essa chave aqui, tá? Porque senão ele vai puxar energia ali do cabo USB e daí é muita energia para ele puxar ali. Então é bom sempre ligar aqui para ele puxar a energia das pilhas, beleza? Então quando eu apertar o botão Reset, ele vai ter que ir para frente. Vamos ver o motor direito. Para frente, tá certo. Esperou 2 segundos, ele vai girar para trás agora. Correto. Vamos apertar o botão Reset de novo. E ver o outro. Ó, tá vendo que ele girou para trás? Então esse aqui tá ao contrário. Eu preciso inverter o sentido de rotação dele. Ele tá funcionando certinho, mas ele tá ao contrário. E como que eu posso inverter isso, né? Eu posso inverter aqui nos terminais, tá? Trocar aqui esse conector. Ou eu posso inverter o cabo de sinal aqui, tá? Ó, esses dois jumper aqui, vamos dar uma olhada no esquema elétrico lá. Ó, esses dois jumper aqui é referente ao motor esquerdo, tá? Então eu posso inverter esses dois aqui. E daí ele vai inverter o giro também. Ou eu posso inverter aqui no terminal, tá? As duas maneiras vai funcionar, só que aqui vai dar mais trabalho. Eu vou ter que desmontar ali, tirar um parafuso. Aqui no jumper é mais fácil. Então eu vou fazer essa aí. Eu vou inverter aqui, né? No caso o pino 5 com o pino 6. Daí ele vai funcionar corretamente. Acabei de inverter, vamos ligar, inclusive. Ó, desliguei e vou ligar de novo. O primeiro giro dele tem que ser para frente. Esperou 2 segundos, vou girar para trás. Agora sim o robô está pronto para ser programado para seguir a linha e fazer o desvio de objeto. A gente já fez todos os testes dos sensores. Eu vou pegar e vou ajeitar um pouco esses fios aqui. Tá? Vou passar uma fita aqui, igual eu fiz com os fios de alimentação. E colocar as rodinhas e partir para a programação final. E pronto, dei uma ajeitada aqui no jumper, tá? Amarrei com fita isolante mesmo, para eles não ficar caindo, né? E também vou colocar as rodinhas do motor N20. Isso aqui é só encaixado, tá? Ele tem um rebaixo aqui, né? Então acompanhar o rebaixo ali. Cuidado para ver se não tem nenhum fio pegando na rodinha. E tá pronto, eu já posso partir para a programação final. Bom, e essa aqui vai ser a programação final, tá?
Aqui hoje a gente tem o trig e o eco, né, do sensor ultrassônico, os pino do servomotor. E aqui são alguns parâmetros que talvez tenha que mexer. Primeiro, velocidade. Tá? Isso aqui é a velocidade padrão que o robô vai andar seguindo linha. Aqui está 120. Deixa eu aumentar um pouquinho o código aqui, que daí fica melhor também. Ó. Primeiro parâmetro, velocidade. A velocidade padrão que o robô vai seguir a linha. Se o robô estiver saindo numa curva, por exemplo, não estiver conseguindo seguir a linha, tem que diminuir isso aqui. Se ele estiver seguindo normalmente, você pode ir aumentando até que o robô, esse valor vai variar de 0 a 255, né? Até que o robô estiver saindo, daí ele tá, aí tem que reduzir de novo. Aqui a gente tem a soma de potência, que é quando o robô ele está seguindo a linha, aqui ele está acionado os dois motores. Quando ele encontra uma linha, ele vai acionar só o motor ao contrário, né, para ele fazer a correção. E quando ele for fazer essa correção, às vezes o PWM que eu coloquei às vezes não é suficiente. No caso, essa velocidade aqui, né, talvez ele não é suficiente para girar o robô. Então eu preciso de uma soma de potência quando ele detecta a linha, para ele ajustar melhor. E também tem a velocidade oposta, que no caso, esse aqui eu já trabalhei ele com zero e já trabalhei ele com valor alto. Tem que ver aí qual configuração funciona melhor para o tipo de pista que você está percorrendo. O que significa a velocidade oposta ser zero? Quando ele detecta a linha aqui, por exemplo, ele vai acionar um outro motor na velocidade normal, né, que eu setei, mais a soma de potência. E esse aqui vai ficar zerado. Se eu tiver uma velocidade oposta, esse aqui vai girar para frente e esse aqui vai girar para trás. Então ele vai fazer a correção mais rápido, entendeu? Se ele for zero, ele também vai seguir a linha, só que ele vai demorar mais para fazer a correção. E no caso, o PWM dessa velocidade oposta é esse parâmetro aqui. Então pode ser mais alto, pode ser mais baixo. Aqui ficou bem legal com 140, depois vocês vão ver no vídeo aí. E aqui tem os parâmetros para ele desviar do objeto. Como que ele desvia do objeto, né? Quando ele detecta um objeto na frente, ele vai parar. Ele vai acionar um motor para um lado e um motor para o outro durante um tempo. Vai andar reto, vai retornar e procurar a linha de novo. Então, esses parâmetros aqui, né, PWM giro, é a velocidade que ele vai fazer esse giro. E o tempo de giro do primeiro giro, né? O tempo para ele fazer o desvio, no caso. O tempo para ele fazer isso aqui. Então, os dois primeiros parâmetros é a velocidade e o tempo para ele desviar. O segundo parâmetro é o PWM que ele vai reto, ou seja, a velocidade que ele vai reto e o tempo que ele vai reto. Tá? Então, PWM reto e tempo reto. E o último é o tempo de giro. No caso, a velocidade, né, é o mesmo PWM de giro. A única coisa que pode mudar é o tempo que ele vai demorar para fazer esse giro. E o ideal é que ele volte aqui num ângulo mais ou menos de 45 graus, tá, da linha. Para ele ir procurando a linha, até ele encontrar a linha, daí ele vai seguir novamente. Bom, as outras configurações aqui, né? Esse aqui é do sensor ultrassônico, para ele medir a distância. Aqui a gente tem a função do servomotor. Lembrando que esse código aqui ele não está utilizando nenhuma biblioteca, tá? Então toda a programação dele está aqui dentro do código. A gente tem aqui a condição para ele seguir a linha. Então o código está bem comentado, tá? Quando o sensor detecta a linha, quando o sensor esquerdo detecta a linha, quando o sensor direito detecta a linha. Aqui embaixo a gente tem a função para desviar de objetos. Aqui tem o movimento do servo, tá? Movimento para um lado, movimento para o outro. E faz o desvio. E aqui para desviar dos objetos. O void setup, declarando os pinos. E o void loop, onde ele vai seguir a linha. Então esse aqui é o código completo. E eu vou fazer o upload desse código e mostrar para vocês como que o robô funciona.
Bom, essa aula se encerra por aqui. Se você gostaria de adquirir um kit como esse, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você garantir o seu kit. E se você ficou com alguma dúvida na montagem desse projeto, entre em contato no WhatsApp. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.